Muitas pessoas leem o livro de Isaías e acreditam que se trata apenas de juízo, condenação e palavras duras. Mas você sabia que, escondido entre visões de destruição, existe uma promessa de esperança que pode transformar sua vida hoje? Isaías foi chamado em meio ao caos de uma nação que parecia perdida. Ele viu o trono de Deus, ouviu a voz que treme os céus e presenciou cenas que até hoje nos fazem estremecer. Mas no meio de tudo isso, ele descobriu algo que poucos percebem. O mesmo fogo que julga é o fogo que purifica. Talvez você também já tenha sentido que Deus se calou, que suas orações não passam do teto, que a vida se tornou um deserto árido. Isaías também viveu essa tensão. E é exatamente por isso que a sua história continua tão atual. Porque ela fala de dores que conhecemos, mas também de promessas que ainda podemos viver. Se você aplicar os princípios revelados neste livro, perceberá que até mesmo as ruínas escondem sementes de um novo começo. Há uma chave espiritual nas palavras de Isaías. Uma chave que abre portas de restauração, cura e propósito. E hoje você vai entender por que este profeta é considerado uma das vozes mais poderosas da Bíblia. Isaías não surgiu do nada. Ele foi alcançado num momento em que o povo de Judá estava afundado em sombras espirituais. O templo ainda brilhava com o ouro, mas os corações estavam vazios. Foi nesse cenário que ele viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o templo se enchia de fumaça. Essa visão não era apenas majestade, era também confronto. A cena trazia anjos que clamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Cada palavra ecoava como um trovão, revelando a distância entre a santidade divina e a fragilidade humana. Isaías, ao contemplar essa glória, não celebrou, mas tremeu. Reconheceu sua impureza, confessando: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Quantas vezes alguém, diante da dor ou da oração silenciada, sente o mesmo peso? Talvez você também já tenha sussurrado: Senhor, não sou digno. Essa é a primeira lição do chamado de Isaías. Antes de qualquer missão, Deus expõe a nossa pequenez. Só quando admitimos a ferida, Ele nos oferece a cura. Foi então que um serafim tocou os lábios de Isaías com uma brasa ardente retirada do altar. O fogo que poderia consumir, naquele instante purificou. Esse detalhe é precioso. O altar era lugar de sacrifício e a brasa era símbolo de expiação. Isaías não foi santificado por esforço próprio, mas pelo toque divino. O mesmo acontece conosco. É a graça que transforma, não a tentativa de perfeição. Esse momento se assemelha ao de alguém que, após carregar culpas por anos, finalmente se ajoelha e sente o peso cair. Um trauma, um erro antigo, uma lembrança amarga, tudo queimado pelo perdão de Deus. O fogo que antes parecia condenação se torna libertação. É o Evangelho agindo antes mesmo da cruz ser revelada plenamente. Só depois de purificado, Isaías pôde ouvir a voz que ressoava: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? O chamado não veio antes do perdão, mas depois dele. Isso mostra que ninguém está habilitado para servir enquanto não foi tocado pelo fogo divino. A missão nasce da experiência íntima com a misericórdia. E quando o céu perguntou, Isaías não hesitou: Eis-me aqui, envia-me a mim. Uma frase curta, mas carregada de rendição. Não era bravura de quem se sente capaz, mas resposta de quem foi transformado pela graça. É o mesmo que acontece com aqueles que, depois de noites escuras, decidem abrir o coração para um novo recomeço. O chamado de Isaías nos ensina que a verdadeira vocação não nasce de títulos, nem de força pessoal, mas de encontros com Deus que mudam tudo. Ele não procurava uma missão, mas a missão o encontrou. Assim também, em meio às suas lutas, Deus pode acender uma voz dentro de você. Ainda tenho algo para fazer através da sua vida. Talvez a sua maior dor seja justamente a porta para a sua missão.
O medo de perder alguém, a solidão, a enfermidade, tudo pode se tornar altar onde a brasa toca e transforma. Foi assim com Isaías. Da confissão brotou a purificação, e da purificação nasceu o chamado. O que parecia fim se revelou começo. Mas é preciso notar, o chamado não era para flores e vitórias imediatas. Deus o levantava para anunciar juízo, revelações duras e verdades que poucos queriam ouvir. Isaías aceitou, mesmo sabendo que sua jornada seria marcada por lágrimas e resistências. E aqui já se abre o caminho para a próxima parte de sua história. Logo após o chamado, Isaías é levado a contemplar imagens que não eram para os fracos de coração. Ele viu a vinha de Israel, um povo escolhido, plantado com cuidado, mas que ao invés de frutos doces, produziu uvas amargas. O agricultor celestial não poderia ignorar essa colheita corrompida. O juízo era inevitável, pois o amor traído também disciplina. Essas visões não eram apenas para o passado. Elas ecoam nos dias atuais, quando muitos ainda preferem as sombras em vez da luz. Isaías descreveu cidades que cairiam, povos que seriam dispersos e reis que perderiam suas coroas. Tudo isso para mostrar que nenhuma estrutura humana pode resistir quando Deus levanta sua mão para corrigir. É como areia movediça, quanto mais se confia nela, mais rápido afunda. O profeta via ruínas antes que elas existissem. Jerusalém, orgulho da nação, seria tocada pelo vento do exílio. E mesmo o templo, considerado inviolável, não escaparia das consequências da rebeldia. Essa é uma advertência que atravessa séculos. Quando o coração se torna soberbo, nem mesmo os muros mais altos conseguem conter a justiça divina. Isaías descreve também sinais cósmicos: o sol que se obscurece, a lua que se torna em sangue, as estrelas que caem como figos sacudidos pelo vento. Essa linguagem apocalíptica não é apenas poesia. É um retrato da criação respondendo ao pecado humano. Como se até a natureza lamentasse os desvios do coração. O juízo não é apenas social, é também cósmico. Mas repare, cada juízo vem acompanhado de um chamado ao arrependimento. Não era uma condenação cega, mas um convite para voltar. Deus não mostrava visões de ruína para destruir a esperança, e sim para despertar corações sonolentos. É como um médico que anuncia a gravidade da doença para que o paciente aceite o remédio. O juízo, na verdade, é prova do amor que não desiste. Talvez hoje alguém sinta isso de forma pessoal. Quando tudo começa a desmoronar, relacionamentos, trabalho, saúde, pode parecer castigo sem sentido. Mas a visão de Isaías mostra que muitas vezes é exatamente nesse quebrar que Deus está chamando para um recomeço. O ruído das paredes caindo pode ser o eco de uma voz que diz: "Volta para mim." O profeta não poupava palavras. Chamava de injustos os que exploravam, de ladrões os que roubavam os órfãos, de lobos disfarçados os líderes que se vestiam de cordeiros. Suas visões denunciavam não apenas idolatria, mas também injustiça social. E isso continua atual. A fé sem justiça é máscara, e Deus não se agrada de máscaras. Ele derruba altares falsos, mesmo que erguidos dentro do templo. E ainda que pareça pesado, o juízo não era um fim em si mesmo. Isaías via a queda como preparação para algo maior. O campo precisaria ser arado, mesmo com lágrimas, para que sementes de esperança fossem lançadas. A disciplina, embora dura, apontava para a restauração que viria depois, como o inverno que antecede a primavera. Esse contraste é essencial. Quem só lê as visões de juízo pode pensar que Deus é apenas ira. Mas Isaías sabia que por trás do fogo havia um coração de pai. O mesmo que fere é o que cura. O mesmo que arranca é o que planta novamente. O juízo era apenas uma etapa no plano maior de redenção. Assim, cada visão que Isaías registrou se tornava não apenas memória do que aconteceria, mas também
prenúncio do que viria. Depois das sombras, ele enxergaria raios de luz que falariam de consolo e restauração. Mas essa parte da revelação só começaria a se revelar depois que o eco do juízo se fizesse ouvir por completo. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Depois das visões de juízo, Isaías foi levado a contemplar algo que parecia impossível: a restauração. Ele descreveu um povo ferido que seria curado, uma terra devastada que voltaria a florescer, um deserto que se encheria de fontes de água. Era como se Deus dissesse: ainda há vida depois das cinzas. O mesmo trono que julgou agora prometia consolo. Um dos símbolos mais belos é o da árvore cortada. O tronco parecia seco, sem vida, mas de repente um renovo brota da raiz de Jessé. Essa imagem é poderosa porque mostra que Deus não recomeça do zero, ele renova a partir do que parecia perdido. Quantas vezes alguém já se sentiu como esse tronco, e mesmo assim a seiva da graça ainda corre por dentro. Isaías anunciava que os cativos voltariam, que os exilados pisariam novamente na sua terra, que o choro se transformaria em cântico. Essa promessa não era apenas geográfica, era também espiritual. O retorno físico simbolizava também um retorno ao coração de Deus. O caminho de pedras se tornaria a estrada de santidade, e ninguém que andasse por ele se perderia. É interessante como Isaías usa a figura do pastor. Ele fala de um Deus que recolhe os cordeiros em seus braços, que guia mansamente as ovelhas que amamentam. Isso mostra que a restauração não é apenas coletiva, mas também pessoal. Não se trata só de nações reconstruídas, mas de corações sarados, de feridas íntimas que recebem bálsamo divino. Talvez hoje alguém precise ouvir isso. Não importa o tamanho da queda, a promessa de reerguimento. A restauração de Isaías não é fantasia, é realidade para os que decidem confiar. O casamento que parecia arruinado, o filho distante, a saúde debilitada, tudo pode se tornar lugar de milagre. Porque o mesmo Deus que disciplina é o que restaura. Outra promessa forte é a da luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Essa profecia apontava para algo muito maior do que a volta do exílio. Era uma antecipação da vinda de Cristo. A verdadeira restauração não seria apenas territorial, mas espiritual, trazendo luz ao coração humano. Cada raio anunciado por Isaías apontava para o nascer de um novo sol. Isaías também fala de paz. Ele descreve o lobo habitando com o cordeiro, a criança brincando junto à toca da serpente. São imagens que ultrapassam a lógica humana, mas que revelam a promessa de um mundo reconciliado. Isso mostra que a restauração divina não é parcial. Ela alcança pessoas, famílias, nações e até a própria criação. No entanto, essa restauração exigia resposta. Deus oferecia esperança, mas pedia entrega. O retorno não seria para repetir os mesmos erros, mas para aprender com as feridas. A disciplina só faria sentido se o coração voltasse ao Senhor. Isaías lembrava ao povo que a promessa era certa, mas o caminho até ela exigia humildade. E é nesse ponto que a mensagem se torna ainda mais profunda, porque Isaías não fala apenas de uma restauração temporária, mas de algo eterno. Ele anunciava um consolo que ultrapassava fronteiras, um perdão que não poderia ser apagado pelo tempo. A esperança se tornava uma âncora para cada geração. Essas promessas de restauração, no entanto, ainda guardavam um segredo maior. Isaías sabia que todo renovo, toda luz,
toda paz apontavam para alguém específico. Um Messias, um ungido, que viria para cumprir em plenitude o que nenhuma restauração terrena poderia alcançar. E é justamente isso que começa a se revelar no próximo capítulo de sua visão. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Entre todas as visões de Isaías, nenhuma foi tão grandiosa quanto as que apontavam para o Messias. Ele falava de um menino que nasceria, de um filho que seria dado, e sobre os ombros dele repousaria o governo eterno. Seus nomes revelavam sua natureza: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa não era apenas uma promessa distante, mas uma antecipação viva de Cristo. Isaías enxergou também o servo sofredor, um homem desprezado, rejeitado, experimentado em dores, que levaria sobre si as nossas enfermidades. Essa imagem parecia paradoxal. Como o Messias poderia reinar e ao mesmo tempo sofrer? Mas o profeta já revelava que a salvação viria pelo caminho da cruz, onde o poder se manifestaria através da entrega. É impossível não sentir impacto ao ler. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías falava séculos antes do Calvário, mas descrevia com precisão o mistério da redenção. Ali estava a chave da restauração prometida. Não apenas o retorno do exílio, mas a libertação da escravidão do pecado. Aquele que viria não só para Israel, mas para todas as nações. Essas profecias também mostram o contraste entre expectativa humana e plano divino. Muitos esperavam um rei militar que esmagasse inimigos. Isaías, porém, anunciava um rei humilde, que entraria montado em um jumentinho, que não quebraria a cana trilhada, nem apagaria a torcida que fumega. O Messias não viria para impor, mas para transformar corações. E ainda assim, ele seria a luz para os gentios, o estandarte levantado para todos os povos. Isaías via um futuro onde não haveria barreiras étnicas ou culturais para a salvação. Esse detalhe é essencial, pois já apontava para o alcance universal do Evangelho. O Messias não seria apenas esperança de um povo, mas de toda a humanidade. Imagine o impacto dessas palavras para um povo exilado, cercado de inimigos. Ouvir que um dia chegaria um Salvador eterno era como uma vela acesa em meio à escuridão. Da mesma forma, hoje, em tempos de desesperança, essas profecias ainda soam como bálsamo. Elas lembram que mesmo quando tudo parece perdido, Deus já preparou um Redentor. Isaías também anuncia que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele, espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza e de temor do Senhor. Isso mostra que o Messias não agiria apenas com poder humano, mas com unção divina. Cada ato dele refletiria a plenitude de Deus, operando entre os homens. E isso se cumpriu em Cristo, ungido para libertar cativos e proclamar boas novas. Outro aspecto impressionante é o anúncio de um reino de justiça e paz que não terá fim. Diferente dos reinos humanos, que nascem e caem, o trono do Messias permaneceria para sempre. Essa promessa dava esperança não apenas para aquela geração, mas para todas as que viriam. Ainda hoje, essa certeza sustenta a fé de milhões. Contudo, as profecias sobre o Messias também exigiam decisão. Isaías mostrava que muitos rejeitariam essa luz, mesmo diante de tanta clareza. E assim como naquela época, ainda hoje há quem prefira as trevas ao invés da salvação. A mensagem é clara, a promessa é real, mas precisa ser recebida. Essas revelações culminam em um convite à reflexão. Se o Messias já veio, se já carregou nossas dores e abriu o caminho, como responderemos? Isaías deixa um eco em cada coração. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E é nesse ponto que suas visões se transformam em ensinamentos atemporais, conduzindo-nos a profundas reflexões. As palavras de Isaías não são apenas registros antigos, mas ecos que atravessam os séculos.
Elas nos lembram que cada vida, assim como Israel, pode oscilar entre juízo e restauração, entre sombra e luz. A pergunta que fica é: onde estamos hoje? No deserto da rebeldia ou no renovo da promessa? Cada reflexão nos empurra para um posicionamento. O profeta nos ensina que não há chamado sem confronto. Isaías teve de reconhecer sua própria impureza antes de ser enviado. Assim acontece conosco. Só quando admitimos a ferida é que a brasa do altar nos toca. Quantos ainda tentam esconder suas falhas, enquanto Deus apenas espera a confissão sincera para liberar perdão? É no reconhecimento da fraqueza que nasce a verdadeira força. Outro ensinamento central é que o juízo de Deus nunca vem sem propósito. Ele não corrige para destruir, mas para restaurar. Talvez você já tenha experimentado perdas que pareciam injustas, mas que abriram caminho para um novo tempo. Isaías nos mostra que até as ruínas podem ser solo fértil para o recomeço. O mesmo fogo que consome também purifica. E como não refletir sobre as promessas de restauração? Elas revelam que, apesar das falhas humanas, a misericórdia sempre encontra uma porta. O tronco cortado ainda pode gerar renovo. A vida que parecia sepultada pode florescer de novo. Isso não é poesia ingênua, mas realidade para quem se rende à voz de Deus. Nenhum exílio é tão longo que ele não possa encurtar. As profecias sobre o Messias trazem o ponto mais profundo da reflexão. Um Deus que escolheu salvar pela cruz e não pela espada. Um rei coroado de espinhos e não de ouro. Isso desconstrói toda a lógica humana, mas revela o coração divino. O maior poder é o amor que se sacrifica. Se Isaías conseguiu ver isso à distância, quanto mais nós hoje que vivemos após a cruz. Esses ensinamentos nos desafiam também na prática. Diante de injustiças, somos chamados a viver com integridade. Diante da dor, a manter esperança. Diante da dúvida, a confiar que Deus já está escrevendo a última página, mesmo quando só vemos fragmentos. Isaías se torna então não apenas profeta, mas mentor silencioso para cada geração. Talvez você se identifique com as dores que ele descreveu: medo do futuro, silêncio de Deus, culpa pelo passado. Mas da mesma forma, também pode se apropriar das promessas: consolo, renovo, perdão. As reflexões de Isaías mostram que não existe abismo tão profundo que a graça não possa alcançar. O eco de sua voz ainda ressoa: confiai no Senhor para sempre. O livro também nos alerta contra a ilusão de viver de aparências. Isaías denunciava a religiosidade sem coração, a oração sem verdade, o culto sem obediência. Isso continua atual. Deus não busca cânticos vazios, mas corações quebrantados. A maior oferta não está no altar de pedra, mas na entrega genuína da alma. E, acima de tudo, Isaías nos mostra que a esperança não é uma ideia, mas uma pessoa, o Messias. O mesmo que ele profetizou, hoje continua sendo a resposta para cada vazio. Suas reflexões apontam sempre para Cristo como o centro de tudo. Se há consolo, é nele. Se há restauração, é nele. Se há vida após as ruínas, é porque ele vive. Essas lições não são finais, mas sementes. O chamado de Isaías, suas visões, promessas e profecias permanecem como um espelho diante de nós. A cada leitura, somos convidados a reavaliar nossa caminhada, a ouvir a voz que ainda ecoa nos desertos da alma. E é justamente nesse ponto que sua mensagem continua a se expandir, abrindo portas para revelações ainda mais profundas. A jornada de Isaías nos lembra que a vida não é feita apenas de vitórias ou de quedas, mas de encontros com Deus que transformam tudo. O chamado, as visões, as promessas e as profecias nos conduzem a um ponto inevitável. Precisamos decidir se viveremos de aparência ou de entrega verdadeira. E você, onde está hoje?
no deserto da dúvida ou à beira da restauração. Está preso às culpas do passado ou disposto a receber a purificação que vem do altar. A voz de Isaías ainda ecoa: voltai-vos para o Senhor, enquanto se pode achar. Este não é apenas um convite para conhecer uma história antiga, mas para viver uma transformação real. Assim como Isaías foi tocado pela brasa ardente, você também pode ser tocado pela graça que purifica. O Messias que ele anunciou já veio e continua oferecendo perdão, luz e recomeço. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela se perca. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando cada revelação bíblica que pode fortalecer a sua fé e trazer esperança ao seu espírito. O mesmo Deus que chamou Isaías está chamando você hoje. E se ainda há vida em seus pulmões, é porque ele ainda não terminou a obra em sua história.